Olá, como vai? Vamos a mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Nesse momento, estaremos tratando da 28ª devocional, que tem como título Elias e os profetas de Baal. O texto base encontra-se no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, do verso 16 a 40. Você pode efetuar essa leitura depois. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, onde o povo de Israel estava vivendo uma crise e houve uma restauração. A crise. Acabe era rei de Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus e levou o povo a prestar culto a Baal. 1 Reis 16, 30 a 33. Este rei Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Casou-se com uma mulher que não era israelense, chamada Jezabel, que era usada pelo diabo para matar os profetas de Deus. Ela era filha do rei dos Sidônios, chamada Etbaal. Além deste mal, Acabe construiu um templo para Deus Baal. Também permitiu o culto a Azerá, a principal deusa de Tiro, e considerada mãe de Baal. Por causa de toda esta miséria espiritual, Deus levantou o seu servo Elias, que profetizou uma seca que durou 3 anos. A busca de Deus. No meio da crise, o Senhor sempre levanta líderes para efetuar a transformação. Elias, profeta do Senhor, se apresenta ao rei Acabe e aponta o pecado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Em seguida, lança o desafio. Convoque todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, para se reunirem comigo no Monte Carmelo. O rei Acabe aceitou o desafio e reuniu o povo e os profetas. Elias, cheio de autoridade, exortou o povo a não ficar no sincretismo e tomar uma decisão: Deus ou Baal. O desafio era construir um altar, colocar um bezerro, não colocar fogo, apenas pedir fogo do céu. O Deus que responder por meio do fogo é o verdadeiro. Todos aceitaram o desafio. Os primeiros foram os profetas de Baal, que prepararam o altar e começaram a invocá-lo. Não aconteceu nada. Elias ainda zombou deles e eles gritaram, dançaram e cortaram o corpo com facas, mas não houve nenhuma resposta. Então Elias restaurou o altar de Deus, que estava arruinado, e fez a seguinte oração: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Verso 36. Deus não respondeu a esta primeira oração, porque Elias ainda estava dizendo que ele fez todas essas coisas. Já temos aprendido nesses dias de jejum e oração que Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é quem opera os milagres, somente ele pode provocar um grande avivamento. Então Elias fez a oração correta e aí houve uma resposta. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versos 37 e 38. Elias reconheceu que somente Deus poderia fazer o coração daquele povo se voltar para ele. É Deus que envia o avivamento espiritual. Deus responde. Deus operou o milagre de cair fogo direto do céu e queimar todo aquele holocausto diante dos profetas de Baal e de todos os presentes. Estamos orando para que Deus execute um trabalho tão extraordinário nas igrejas e na nação brasileira que o povo reconheça quem é o Deus verdadeiro. Quando Deus manda o avivamento, o coração do povo se volta para ele. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: Só o Senhor é Deus. Verso 39. Os resultados: o culto e a adoração a Deus foi restaurado, e os profetas de Baal morreram. Infelizmente, a nação brasileira está como o povo de Israel na época de Elias, oscilando entre Deus e ídolos. A superstição, misticismo, idolatria, seitas, ocultismo estão por toda parte em nossa nação.
Por isso estamos vivendo uma crise econômica, política, moral e social. Mas Deus ainda tem os seus profetas que não podem ficar calados. É hora da igreja se levantar no poder do Espírito Santo, denunciar os pecados da nossa nação e clamar a Deus por um grande avivamento espiritual. Assim como aconteceu com Elias, o fogo vai cair do céu. O povo brasileiro também cairá prostrado e gritará: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Alguns motivos de oração. Ore para que cada pastor seja revestido do poder e da autoridade que Elias tinha. Ore para que o povo brasileiro saia do sincretismo religioso e conheça o Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo para provocar uma volta do povo a Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, suplicamos ao Senhor que dê ousadia e poder a cada um dos pregadores dessa nação, dos pastores, daqueles homens que o Senhor mesmo levantou para proclamar as boas novas de salvação. Que no poder e na ousadia de Elias eles possamos pregar todo o desígnio de Deus, denunciar os pecados, em especial o pecado individual, o pecado da família, da igreja, o pecado da nação brasileira e que possamos juntos clamar ao Senhor por um verdadeiro avivamento, por um derramar abundante, sobrenatural do teu Espírito sobre as nossas vidas. Que haja uma transformação nas nossas vidas, nas nossas casas, na tua igreja e na nação brasileira. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Assim que possível, estaremos postando mais uma devocional dos nossos 40 dias de jejum e oração por avivamento. Grande abraço a todos.